Então, vamos lá fazer a minha introduçãozinha de sempre, né? Boa noite, galera. Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai dar continuidade nos procedimentos especiais na UTI. Vocês não devem estar aguentando mais esse assunto, né? Mas eu falei para vocês mesmo que é um assunto muito extenso. Eu tive que dividir em várias aulas, tá? Porém, hoje a gente encerra esse assunto. Tá? Foram 5 slides, né? 5 aulas falando sobre isso, mas esse é o foco aí dessa disciplina, né? Então, eu deixei, né, mais aulas aí para esse assunto, tá? Porém, hoje a gente encerra esse assunto em relação aos procedimentos especiais na UTI, tá? Como eu combinei com vocês algumas aulas antes, eu vou dar aula em forma de PDF, que às vezes é melhor para vocês acompanharem do que ficar visualizando aqui o meu rosto, tá? Então, eu vou colocar o documento aqui. Mas qualquer dúvida, né, a gente fica naquele mesmo esquema. Vocês me mandem aí as dúvidas no bate-papo. Vamos lá. Procedimentos especiais na UTI. E hoje, gente, a gente vai falar, né, eu vou introduzir a aula, na verdade, falando do eletrocardiograma, tá? O eletrocardiograma é um procedimento realizado pela equipe de enfermagem, tá? Então, são vocês mesmos, né, os técnicos de enfermagem que realizam esse procedimento, tá? Vocês que posicionam ali os eletrodos, tá? Então, assim, é um procedimento que praticamente 95% do tempo são vocês que realizam. Porém, a leitura do eletrocardiograma e o diagnóstico, né, a única pessoa que pode fazer é o médico, tá? Vocês só realizam mesmo o procedimento posicionando os eletrodos. E ele tem como objetivo registrar a atividade elétrica do coração para fins diagnósticos, né? Então, ele pode detectar ali alguma normalidade, né? Como uma arritmia, sopro, tá? Então, o principal objetivo do eletrocardiograma é isso, né? Detectar alguma normalidade ali em relação à atividade elétrica do coração, tá? E o eletrocardiograma padrão, ele é constituído por 12 derivações, tá? Não sei se vocês sabem, mas a derivação é uma linha que une eletricamente os eletrodos ao aparelho do eletrocardiograma, tá? E essas derivações, elas podem ser divididas em periféricas e precordial, tá? E precordiais, tá? E essas derivações, elas podem ser bipolares, que é quando o potencial ele é captado por 2 eletrodos, tá? E a gente também tem as unipolares, que é quando o potencial ele é captado por apenas um eletrodo. Ó, eu vou colocar a imagem para vocês, como funciona aí a colocação dos eletrodos, tá, gente? A realização do procedimento, vocês só vão aprender, gente, assim, 99% na prática, tá? Como é que faz o posicionamento desses eletrodos. Mas eu vou ler aqui para vocês, né, como é feito esse procedimento teoricamente, tá? Mas antes disso, né, eu imagino que vocês já devam saber, né, que a atividade elétrica ela é gerada durante um ciclo cardíaco, tá? E ela é caracterizada por 5 deflexões diferentes, tá? Que são representadas aí pelas letras P, Q, R, S, T, tá? Que são as famosas ondas eletrocardiográficas, tá? Eu não sei se vocês já viram isso, né, em outra disciplina, enfermagem clínica, fisiologia, anatomia, não sei, tá? Mas a atividade elétrica que é gerada durante um ciclo, ela ali na leitura do eletrocardiograma, elas são representadas aí por essas letras, tá? Eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque realmente quem faz essa leitura é um médico. Vocês têm que ficar mais ligado aí no posicionamento dos eletrodos, tá? Que é exatamente essa, ó, não sei se vocês estão vendo, é exatamente onde estão as cores que a gente representa, que a gente posiciona os eletrodos. Mas não é colocando o eletrodo que a gente quer onde a gente quer, não,
tá? Para a gente fazer o posicionamento dos eletrodos, tá? A gente tem que saber a localização onde vai cada cor, tá? Porque os eletrodos, eles são correspondentes às derivações, eles são posicionados de acordo com cores e localização. Então, cada eletrodo, ele tem sua cor e ele vai ser posicionado num lugar específico, tá? Igual os eletrodos das derivações periféricas. Igual os eletrodos das derivações periféricas, um deles é o amarelo. Ó, não sei se vocês estão vendo aqui. Opa, peraí. Ó. Tá vendo? Então, o amarelo, ele é colocado no antebraço esquerdo, tá? Aqui é só Professor, ele fica perto da artéria? Oi? Ele fica posicionado quase perto da artéria? O amarelo? Então, o amarelo, ele fica no antebraço, Júlio. Aqui ele tá colocado dessa forma, tá? Mas ele fica no antebraço. É só para vocês terem noção das cores, mais um exemplo, ó. Peraí, deixa eu desaproximar a imagem. Eles aqui, igual esse preto e verde que estão embaixo, o local deles de origem é no tornozelo, mas aqui parece que está no abdômen, né? Aqui é só uma representação ilustrativa, tá? Então, o amarelo, o eletrodo amarelo, ele fica no antebraço esquerdo e o vermelho, ele fica no antebraço direito, na altura do punho. Mas é lógico que ele tem uma ligação ali, ele fica próximo ali das artérias, né? Isso é óbvio. Mas, assim, eles ficam no punho, tá? E o verde do membro inferior esquerdo, né? O verde, ele fica no membro inferior esquerdo e o preto, ele fica no membro inferior direito, na altura do tornozelo, tá? Tanto que tem até uma brincadeirinha, né, que o pessoal fala para vocês gravarem melhor, né? Igual o Brasil, que é o time do coração, ele fica no lado esquerdo, né? Que são as cores que representam aí a bandeira, né? E o time, que é verde e amarelo. E o Flamengo já fica do lado direito, que é o vermelho e preto. Mas, assim, eu não gosto de fazer esse macetinho. Você vai ver que todos os profissionais, né, têm na cabeça esse macetinho. Mas eu não gosto de falar para os alunos esse macetinho porque as cores vai depender muito do aparelho, do fabricante. Tem fabricante que as cores dos eletrodos não são exatamente essas, tá? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Então, sempre, sim, quando a gente for trabalhar em algum lugar, né, principalmente numa clínica médica, numa clínica cirúrgica, pronto-socorro, seja onde for, né? É bom, antes, né, de realizar qualquer eletrocardiograma, ir lá, ver como é que funciona esse equipamento, ver se realmente as cores são essas, tá? Mas, assim, por mais que não seja essa, está tudo lá explicadinho, a cor, né, em qual local você vai colocar, mas você só tem que saber bem a anatomia, que vai estar lá, cor tal no lugar tal. Aí você vai ter que saber ali a anatomia, né, do corpo humano. Mas, assim, não vou arriscar aqui fazer uma porcentagem, mas a maioria dos aparelhos são representados aí por essas cores. Tanto que a galera fala, né, igual eu falei, Brasil, que é o lado que é time do coração, lado esquerdo, né? Amarelo e verde. E o Flamengo fica do lado direito, né? Vermelho e preto. Tá? E o amarelo fica no antebraço esquerdo e o vermelho fica no antebraço direito, na altura do punho. E o verde do membro inferior esquerdo e o preto no membro inferior direito, na altura do tornozelo. Tá? E a gente tem as outras derivações, que são as precordiais. Tá? Ó, essas derivações aqui, que é V1, V2, V3, V4, V5, V6, são as derivações precordiais, tá? Então, o V1, ele é localizado no quarto espaço intercostal da linha paraesternal direita. O V2 localiza-se na linha do quarto espaço intercostal paraesternal à esquerda. O V4 fica localizado na linha hemiclavicular esquerda, no quinto espaço intercostal.
O V3 fica na diagonal com o V2 e o V4. E o V5 localiza-se na linha do quinto espaço intercostal, na linha axilar inferior. E o V6 está localizado no quinto espaço intercostal esquerdo com a linha axilar média. Então, ó, vocês têm que saber aí a anatomia para vocês saberem posicionar o eletrodo. Visualmente é assim, mas assim, obviamente a gente precisa saber a anatomia, né, e os nomes aí dos locais para a gente não passar vergonha. Mas em relação aos eletrodos aí das derivações periféricas, a gente decora aí, né, lado esquerdo Brasil, direito Flamengo. Mas como eu disse, né, isso varia de fabricante para fabricante. Explicando assim, gente, pode estar dando um nó na cabeça de vocês, que eu sei que são muitos nomes, né? É difícil de decorar, mas isso aí vocês vão pegando prática no dia a dia. Quem for trabalhar nesses setores, isso aí vocês vão fazer de olhos fechados. Vocês podem ter certeza, eu garanto para vocês. Tá? Mas como eu disse, né? Vocês vão desenvolver isso no estágio, quando vocês forem aí trabalhar, né? Quem tiver oportunidade de trabalhar nesses locais aí que eu comentei, UTI, pronto-socorro, clínica médica, clínica cirúrgica, procurem lá, né, onde fica o aparelho, dê uma lidinha lá, né, como é que funciona o posicionamento dos eletrodos em relação às cores, tá? Mas assim, essa diquinha do Brasil esquerdo, lado esquerdo e Flamengo direito é legal, mas é legal assim, até um certo ponto. Pode ser que um lugar que você vá trabalhar não seja exatamente essas cores, tá? E agora tem aí os cuidados de enfermagem. Em relação ao posicionamento dos eletrodos, gente, é simples. É realmente você, né, posicionar os eletrodos, não tem muito mistério, não. Tá? É lógico que tem que ter todos aqueles cuidados que eu até expliquei para vocês em relação à monitorização cardíaca, tá? Mas, assim, os materiais, eletrodo, gel condutor, álcool 70%, aparelho, né, de eletrocardiograma, luvas de procedimento, gase seca, não estéreo. Esse não é um procedimento estéreo. Então, assim, não precisa, né, de luva estéreo, nem de gás estéreo. E tem aí também alguns cuidados de enfermagem, que é o seguinte: a temperatura do ambiente, né, onde o exame vai ser realizado, deve ser agradável, porque um ambiente que é muito frio pode ser que apareça alguns tremores musculares finos, e isso pode interferir ali no resultado do eletrocardiograma, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? A gente também deve tranquilizar o paciente, tá? Para que ele fique relaxado, para que ele não fique com medo, porque parece bobeira, gente, mas tem muito paciente que acha que esse é um procedimento invasivo, ele acha que vai interferir ali diretamente no coração dele. Tem paciente até que acha que vai receber um choque elétrico, né? Porque se você olhar muito fio, né, muito eletrodo, então assim, a gente tem que conversar com o paciente, explicar como é que funciona o procedimento, que não é um procedimento invasivo, tá? E que é um procedimento rápido também, tá? Para ele não ficar com receio e não acabar atrapalhando ali no resultado do exame. Tá? E pedir também que o paciente não faça movimentos, né, e não fale durante o movimento ali do registro do exame, né? A mesma coisa quando a gente vai aferir a pressão de um paciente, né? É importante que ele não fale, que ele não se movimente, tá? São os cuidados, assim, básicos, mas que a gente, né, deve ali orientar o paciente, colocar esses cuidados em prática para a gente ter mais, para que o resultado seja mais confiável, tá, gente? Mas, assim, eletrocardiograma, fiquem tranquilos que no estágio, né, vocês vão, né, fiquem em cima ali, né, do hospital, enfim, do plantão, para que eles dêem a oportunidade de vocês realizarem ali o eletrocardiograma, tá? Para vocês ficarem mais, assim, tranquilos em relação ao posicionamento dos eletrodos, porque eu sei que, né, falando assim, é mais complicado. Mas seguindo a imagem que eu mostrei para vocês, ó, não tem erro. Mas, igual eu falei, essa imagem é ilustrativa. O eletrodo ele não fica aqui, tá? O eletrodo aqui ele também não fica aqui, esse preto e verde, né? Eles ficam ali no punho e tornozelo. O vermelho e amarelo fica no punho e o preto e o verde ficam no tornozelo, tá?
Agora vamos lá falar de ventilação mecânica, né? Durante o curso eu falei muito, né, de ventilação mecânica com vocês. Imagino que vocês já imaginem, né, o que seja, né? Mas agora eu vou dar uma ressalva importante, né? Vou falar um pouquinho mais sobre ela, tá? E a ventilação mecânica é um método de suporte à vida oferecido para aqueles pacientes que não conseguem respirar espontaneamente por vias normais. Isso vocês já sabem, né, gente? É um aparelho ali que dá o suporte ventilatório para o paciente, tá? E que pacientes que precisam aí da ventilação mecânica, né? Pode ser por conta de algumas doenças, né? Anestesias, né? Às vezes o paciente é submetido a cirurgias grandes, então ele precisa de ser entubado, às vezes vai precisar da ventilação mecânica, sendo ela invasiva ou não, tá? Igual eu falei, dependendo de algumas doenças também, igual tem muitos pacientes, né, que sofreram ali o AVC hemorrágico e, assim, né, ficaram sequeladas e precisa, assim, depende 100% da ventilação mecânica. Então, assim, é muito relativo, né? Tem várias doenças que o paciente ele pode ficar refém ali da ventilação mecânica, né? Doenças, anestesia e anomalias congênitas, tá? E os ventiladores também eles são usados para permitir o descanso dos músculos respiratórios até que o paciente seja capaz de reassumir a ventilação espontânea. Então, porque às vezes a gente tem uma ideia muito errada da ventilação mecânica, né? Não é porque o paciente às vezes está entubado, às vezes ele precisa da ventilação mecânica, que ele vai ficar refém disso para sempre, né? Às vezes o paciente está precisando daquilo naquele período, mas depois, né, ele vai reassumir ali a ventilação espontânea, né? Ele vai ser capaz, né, de respirar novamente. Então, assim, nem sempre aquele paciente que foi entubado, né, que ele vai precisar ali sempre da ventilação mecânica, tá, gente? E o ventilador ou respirador, tá? Ele pode ser chamado dessas duas formas. Ele é um dispositivo automático, tá? Que é conectado nas vias aéreas do paciente através de um tubo endotraqueal ou traqueostomia, né? Que eu já expliquei para vocês aí também o que são nas aulas anteriores, tá? Com o objetivo aí de aumentar ou promover a ventilação pulmonar, tá? Aqui, gente, eu coloquei para vocês lerem depois, né, os modos ventilatórios, né? Aqui eu coloquei os principais modos ventilatórios, tá? Mas assim, não fiquem preocupados em decorar, né? Porque quem realiza essas modalidades aí não são vocês, tá? Não é nem um enfermeiro, tá? É mais o fisioterapeuta e o médico. Até o Júlio que está vendo aí sobre intubação, né? Assim, podem perguntar para qualquer um, né? Quem fica mais responsável por mexer ali, né, no ventilador mecânico é o fisioterapeuta ou o médico, tá? O enfermeiro e o técnico de enfermagem, a gente nem mexe muito nisso. Na verdade, a gente não mexe, tá? A gente só observa ali os parâmetros, mas não é a gente que configura ali o ventilador mecânico, não é a gente que escolhe a modalidade para o paciente, tá? Então, assim, eu coloquei para vocês darem uma lidinha, mas não fiquem preocupados, não fiquem mesmo, tá? Até eu que fiz nível superior, tive que fazer um curso extra para entender melhor aí sobre a ventilação mecânica, intubação. Então, assim, quem gosta dessa área, né, e deseja trabalhar em UTI, é bom que vocês, né, leiam sim, procurem mais e procurem até se aperfeiçoar, porque existem bem bacanas que Ô, professora, abordam esses assuntos. Oi, Júlio. então, na ambulância que eu trabalho no SAMU, ela tem um ventilador mecânico, é uma ambulância avançada, né? Ela tem um ventilador. E no dia que eu vi a pessoa sendo entubada, a senhora falou uma coisa de verdade. O enfermeiro, ele só passa ali a tubulação que o médico pede, né? Sim. Que todo o trabalho é dele, né? Sim. Da intubação. E a ventilação ali, ela é programada, eu nunca tinha visto, né? Ela é programada todinha, né? Ela Sim, trabalha, é toda uma impressionante o programação. trabalho.
Então, mas não é o enfermeiro que faz. Lá onde você trabalha é o Não, enfermeiro que faz? Ah, tá. não, só o médico. Ah, sim, mas você está falando de entubar, o enfermeiro entuba lá onde você trabalha? Não. Eu falo assim, eu ouvi um médico fazendo intubação, a gente trabalha na ambulância avançada. Então, a gente Sim. levou Eu um até que teve um expliquei para AVC, vocês que existem dois tipos de ambulâncias, né? então a gente levou um que teve um AVC, a VE que fala, né? Entubado com a perfuração para achar a veia artéria profunda. A gente foi achar para neutralizar ele. E aí teve que ter o respirador lá na viatura para poder levar ele, porque ela já vem abatimento certinho, né? Dali, Não o médico é. já arruma. Mas assim, não é a gente que. Assim, eu já trabalhei, gente, em UTI, e assim, não é a gente mesmo que mexe nessas modalidades, tá? É o fisioterapeuta e o médico, tá? É É verdade. bom a gente ter noção e conhecer, igual eu coloquei aqui para vocês lerem, mas como um plus, tá? Porque, né, às vezes eles conversam e ficam tipo, gente, o que é isso? Eu sou enfermeiro mesmo? Eu sou técnico de enfermagem mesmo? Então, assim, vocês precisam ter uma noção. Mas, assim, não fiquem preocupados, porque quem escolhe a modalidade é um médico ou um fisioterapeuta, tá? Então, assim, não fiquem preocupados em relação a isso. Eu mesmo, que como eu trabalhei, né, nessa área, né, onde os pacientes eram críticos, ventilação mecânica, eu senti a necessidade de fazer um curso extra, tá? Então, eu tenho um curso profissionalizante, né, eu tenho um diploma em ventilação mecânica. Mas, assim, lá eu tive até a oportunidade de mexer, mas, assim, quem mexe mesmo é o médico e o fisioterapeuta, tá? Na maioria das vezes. Uma única modalidade que vocês precisam ter noção, né, que vocês precisam ter noção, na verdade, é a ventilação não invasiva, tá? A ventilação não invasiva, o nome mesmo já fala. É uma técnica caracterizada pela conexão do ventilador ao paciente através do uso de uma máscara, tá? Então, é um suporte ventilatório que evita ou prolonga a necessidade de intubação, tá? Então, essa ventilação não invasiva, o nome mesmo já fala, ela não é invasiva, tá? Ela pode aí ajudar o paciente, né, para que ele demore mais a ser entubado, aquele paciente que está com uma insuficiência respiratória num grau não tão elevado, mas assim, ela não é invasiva, tá? E nesse tipo de ventilação não invasiva, gente, a gente tem a máscara nasal, tá? Que é a interconexão mais confortável ali, tá? E ela ainda apresenta baixo risco de broncoaspiração, claustrofobia, para quem tem, né? Porque isso é real, tem gente que tem, tá? E ela também permite a expectoração, tá? Porque realmente é uma máscara ali nasal, tá? E a gente também tem a máscara facial, que essa é uma interconexão mais utilizada para aqueles pacientes que têm uma insuficiência respiratória aguda, né? Porque ela fornece um maior volume corrente ali comparada à nasal, tá? Vocês provavelmente já devem ter visto isso em outra disciplina, tá? As máscaras direitinho, por isso que eu também não vou aprofundar muito, mas assim, também não tem mistério não, tá? A ventilação mecânica não invasiva é aquela que é onde a conexão do ventilador o paciente através de uma máscara, tá? Ela não é invasiva, não é através de traqueostomia, intubação, né? Enfim, tá? Agora, gente, vamos falar de hemodiálise. Aí você fala, professora, mas como assim, né? Hemodiálise é um procedimento que é realizado na UTI? Então, gente, eu trouxe esse procedimento por quê? Né? Porque a maioria dos pacientes, né, que necessitam da hemodiálise são pacientes instáveis. Então, eu achei necessário trazer esse assunto para conversar com vocês, tá? Mas assim, vocês já estudaram isso em outra disciplina? Professora, a gente já viu isso aí já. A senhora está dizendo, a gente já viu. Mas faz tempo, Então, mas entendeu? eu vou conversar com vocês mesmo assim, porque são Isso. pacientes assim,
pacientes críticos, né, instáveis também passam aí, né, pelo setor de hemodiálise. Pode ser que eles podem passar aí pelo setor de hemodiálise, que querendo ou não, gente, o paciente que precisa de hemodiálise é um paciente que está estável. É um paciente estável, na opinião de vocês? Vocês já tiveram oportunidade de ter contato com alguém que faz aí hemodiálise? Professora, eu não vi não, mas não é Eu estável. não. Ele não é Oi? estável, não. Ele não é estável. Então, Ele assim, não é estável, não. eu senti necessidade de trazer esse conteúdo para vocês, porque provavelmente vocês vão se deparar aí com pacientes instáveis, né, que realizam ali a hemodiálise, tá? E a hemodiálise é um procedimento que tem por finalidade filtrar o sangue. Aí, ele, nesse processo de filtração, ele vai retirar todas as toxinas e o excesso de água do organismo. Tá? Não sei se vocês sabem, mas o paciente que faz a hemodiálise é aquele paciente onde ele não tem os rins funcionando adequadamente. Tá? O rins, ele não cumpre o papel dele corretamente. Ele não filtra o sangue da forma correta. Porque a gente sabe que os rins, né, ele excreta do nosso corpo tudo aquilo que o nosso corpo achou de ruim, né? Então, se a pessoa ela não tem o rins funcionando corretamente, né, as toxinas e o excesso de água tá acumulando ali no corpo dele. Professora, Então, oi. dá licença. Teve um colega meu que teve um acidente agora em Penedo. Eu estava até de plantão, mas quem socorreu foi o bombeiro. Ele teve que ter que amputar a perna. Eu não sei se é verdade. Dizem que ele está fazendo até hemodiálise. É um cara jovem, caiu de cavalo, o cavalo caiu em cima da perna dele, teve que amputar a perna, quebrou a clavícula e ele está fazendo hemodiálise. Isso é provável acontecer? Então, Júlia, depende muito do caso dele, né? Isso aí não é comum. Vou falar assim, é comum? Não, não é comum. Mas, assim, pode ser sim, né? Da forma que ele caiu, da forma que o quadro dele evoluiu, pode ser que ele tenha precisado de hemodiálise. Até uma outra situação que, se eu contar para vocês, vocês não acreditam, mas tem paciente que sofreu ali, né? Um AVC, né? E ele precisou de fazer hemodiálise, porque, né, um lado do corpo dele, né, ficou ali, teórica, entre aspas, parou de funcionar, entre muitas aspas, tá, gente? E o rim, do lado que foi afetado, também parou ali de funcionar, tá? Então, tem casos e casos, mas, assim, pode ser que o caso dele, ele precise de hemodiálise, sim, tá? Ah, tá bom, então. Tá, gente? Voltando aí, né? Como eu falei, a hemodiálise, ela é um procedimento que vai filtrar o sangue e retirar tudo que o nosso corpo não quer, tudo que o nosso corpo quer eliminar. E o excesso de água do organismo também, tá? Como eu falei, é quando o rins da pessoa não está ali, né, no seu bom funcionamento. Tanto que a hemodiálise, ela é chamada de rim artificial, tá? Porque as toxinas, gente, o excesso de água, ele tem que ser eliminado de qualquer jeito, senão a pessoa morre. É igual um balão. Vai enchendo, 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 até atingir a capacidade máxima dele. Ele estoura, não é? Então, é a mesma coisa. Essas toxinas, elas precisam ser eliminadas e o excesso de água também. Senão, isso vai causar aí danos, né? Danos, assim, imensuráveis ao paciente. Tá? Então, quando o rins, né, não faz o papel dele, né, o paciente ele tem que ser submetido aí à hemodiálise, tá? E essa filtragem, ela é realizada através de dialisadores, tá? Uma máquina que vai realizar aí a filtragem dessas toxinas, né, que vai filtrar aí o sangue, tá? E para realizar a hemodiálise, existem alguns métodos, tá? A gente tem os métodos permanentes, né? Vocês sabem quais são os métodos permanentes? Ô, professora, a gente teve uma pequena aula sobre isso aí. Até tem um que ele fica permanente no corpo da pessoa, né? Ele mesmo, como você falou, tem um que fica pendurado. Acho que na pessoa ela faz em casa mesmo, coisas assim. Tem Não isso. é isso?
Não, ele também. Mas o que eu estou falando agora é um método que é através do acesso vascular, tá? Que é onde o Hum, médico junta uma artéria com uma veia vizinha, tá? Que é até chamado de fístula arteriovenosa. Não sei se vocês já ouviram falar dessa fístula, tá? não. Então, o médico, ele junta uma artéria com uma veia, tá? E através desse acesso que a hemodiálise vai ser feita, tá? Então, esse é um método permanente, tá? E quais pacientes precisam desse método, professora? São aqueles pacientes, assim, que realmente vão ficar limitados à hemodiálise para o resto da vida, tá? Onde o rins dele não tem, assim, capacidade mesmo de filtrar o sangue, ele nunca mais vai voltar a funcionar. Tá? Ô, Então, os pacientes que precisam desses métodos permanentes são aqueles que vão ficar reféns mesmo à hemodiálise, a não ô, ser que ele professora, receba, a não ser que ele receba um transplante. Aí é diferente. Aí ele fica livre. Mas assim, a gente sabe, né, que entrar na fila é muito complicado. Na minha família tem um exemplo que o meu tio, ele é transplantado, né? Ele fez aí, né, ele teve a costura aí de uma artéria com a veia, tá? Que é essa fístula, chama artéria venosa, tá? E ele ficou com essa fístula porque ele achou que ele não ia conseguir doador, né? Que quando você não consegue ali o doador da sua família, você fica na fila. Mas, graças a Deus, né, a minha tia ela foi compatível e ele recebeu o transplante foi muito bem sucedido. Então, assim, hoje em dia, a fístula para ele não é mais necessária. Mas, assim, como é muito difícil, né, você conseguir um transplante, esses pacientes que vão ficar refém da hemodiálise precisa passar aí por esse procedimento, tá? Que é um acesso vascular é um acesso vascular direcionado mesmo aí para hemodiálise. Ah, vou até pôr a foto aqui para vocês, ó, para vocês verem como que é legal. ô, professora, Ó. é fístula que chama? Fístula. Então, qual que é mais, é um processo mais, que não judia mais? É esse cisto ou hemodiálise? Fazer Então, que a não, hemodiálise, Júlio, a hemodiálise é esse procedimento que eu tô te explicando. não, porque tem um que a senhora fala, ele bombeia, a senhora vai na máquina, né? Isso, Tem esse um é o que que vai vai na para a máquina. máquina. Esse é o que vai na máquina. Ele Peraí. judia mais que esse outro? Então, Júlio, não tem como eu te falar qual que judia mais. Cada um tem as suas, como que eu posso te dizer? Cada um tem os seus benefícios e malefícios, Certo. tá? Mas calma aí que eu vou te explicar. Só para a gente não perder o raciocínio aqui, ó. Como eu falei, aqui a gente tem a costura, ó, de uma artéria com uma veia. Vocês estão vendo? Tá vendo? Ó, aqui é a veia e Certo. aqui é a artéria. Agora, olha, vamos lá, ó. Ah, fístula arteriovenosa. Aí vamos lá. Ó, aqui o sangue, né, que tá, entre aspas, com toxina, excesso de água, ele vai sair, né, da artéria e dessa veia